Oi, gente, voltei. Nossa, o vídeo anterior ficou muito extenso, não é? A gente vai falando, acabei me esquecendo, nem olhei pro relógio aqui. Mas vamos lá, continuando. Currículo construtivista. Então, quando a gente fala do construtivismo, né, a gente vai falar principalmente das contribuições, dentre outras, mas os dois grandes nomes para nós, e que são cobrados em provas e tal, construtivismo, Piaget e Vygotsky, que vão valorizar muito a ação do sujeito, a construção do conhecimento. Então, o sujeito, tanto para um quanto para o outro, apesar das diferenças entre eles, a gente vai estudar Vygotsky, Piaget no momento oportuno, né, com as suas especificidades, mas tanto para um quanto para o outro, o sujeito constrói conhecimento ativamente. A partir dos estímulos externos, o sujeito constrói internamente, de forma ativa, o conhecimento. Então, o sujeito ativo no processo de construção do conhecimento. Lembrando que existe o estímulo externo, existe a relação do sujeito com o meio, com o objeto, com outra pessoa. E no caso aqui do Vygotsky, nós poderíamos falar então de um socioconstrutivismo. Existem algumas variações, né? Diferenças que a gente vai estudar, como eu falei, no momento oportuno. Um estudioso muito importante é o espanhol César Coll, né? O César Coll, eu tenho vários conteúdos aí, aulas, enfim, no curso, dependendo do curso que você está fazendo, se for Fundamentos da Educação Prêmio, por exemplo, tem tudo. A gente tem muitas aulas sobre construtivismo, estudos de diversos autores e que normalmente trazem, né, difícil a gente ter um estudo sobre o construtivismo que não tenha o César Coll sendo citado. Por quê? Porque ele é um grande estudioso do construtivismo. Bem, pouco mais então sobre o currículo construtivista. Pessoal, ele está diretamente associado à influência de Jean Piaget e seguidores, mas eu também coloquei o Vygotsky por causa do socioconstrutivismo, né, que é de orientação histórico-social, com bases teóricas apoiadas em Vygotsky. Nos estudos de Vygotsky, Luria, Leontiev, nessa orientação, a aprendizagem resulta da interação sujeito-objeto, mas a ação do sujeito sobre o meio é socialmente mediada, que é essa mediação, a existência desse sujeito mediador, ou até mesmo dos signos e símbolos como mediadores da relação entre o sujeito e a realidade, o sujeito e o meio, o sujeito e o objeto, isso é marcante na orientação histórico-social, não é? Mas, como eu falei, vamos com calma, a gente vai estudar melhor isso num outro momento. Vem aqui então a crença no papel ativo do sujeito no processo de aprendizagem e, portanto, no desenvolvimento dos processos de aprendizagem ativa, derivando-se daí consequências para a organização curricular. Organização curricular em que sentido? No sentido, gente, de que aquilo que eu vou ensinar para o aluno tem que corresponder ao nível de desenvolvimento dele. Então, a preocupação do professor, vou colocar aqui o prof, uma das grandes preocupações é criar ambiente favorável. Então, ele vai criar um ambiente de aprendizagem, um ambiente favorável, com todos os elementos que ele entender que sejam necessários. E no caso do Vygotsky, o professor como um mediador mesmo, tá? O professor ajudando o aluno a aprender conteúdos formais, ou seja, apropriar-se do conhecimento científico. A escola, o papel do professor são fundamentais para o aluno se apropriar do conhecimento científico de acordo com o Vygotsky. Mas, na verdade, o professor que está ali disposto a mediar, fazer com que o aluno aprenda, tanto na perspectiva de Piaget quanto de Vygotsky, ele precisa se preocupar com esse ambiente, oferecer materiais, oferecer apoio, ajuda, oferecer condições para que o aluno aprenda dentro do seu ritmo, oferecer facilidades, no caso, possibilidades de o aluno se apropriar de signos e símbolos. Então, o professor está preocupado
com o nível do aluno. Tá? Então, ele olha para o nível de desenvolvimento do aluno. Até porque, um ponto muito importante é o seguinte: para o aluno aprender, e isso a gente tem em comum tanto no Piaget quanto no Vygotsky, um fala de aprendizagem, o outro fala de desenvolvimento, mas um ponto comum é o seguinte: eu preciso desafiar. Então, se eu ensinar algo que é muito fácil para o aluno, ele não vai progredir. Se eu ensinar algo que é muito difícil, ele também não vai progredir, porque ele não está pronto para aprender aquilo. Então, olhar para o nível de desenvolvimento do aluno é justamente para que a gente possa oferecer o desafio. Tudo bem? Quando a gente fala do Piaget, nós vamos mais para a área do cognitivismo. Então, o construtivismo associado ao cognitivismo, a gente está falando mais do Piaget. E quando a gente fala de socioconstrutivismo de orientação histórico-social, a gente está falando de Vygotsky. Tudo bem? A gente estuda isso num outro momento. Cognitivismo, enfim, tem aulas específicas para a gente entender melhor como isso funciona. Agora, aqui muito importante é esse currículo para nós, o sociocrítico. Tá? O currículo sociocrítico. Antes de falar do currículo sociocrítico, ou também chamado de currículo histórico-social, tá? Sociocrítico ou histórico-social, a gente precisa entender o seguinte, ó, deixa eu fazer uma divisão aqui. Então, o sociocrítico, ele aparece, gente, com outros nomes, com algumas derivações. Então, eu posso, por exemplo, falar da corrente libertadora, do Paulo Freire. É um currículo sociocrítico. Então, corrente libertadora. Tá? Então, é crítico, mas tem suas características. Tem suas características. Então, quando eu falo de Paulo Freire, a gente fala de um método, por exemplo, de alfabetização desenvolvido por Freire, de todo o seu pensamento, toda a sua filosofia. A gente fala, por exemplo, da importância dos temas geradores, do diálogo, da educação, da relação horizontal entre professor e aluno. Então, tem pontos em comum entre todas as correntes críticas e tem também suas peculiaridades, como, por exemplo, o trabalho com temas geradores. No caso, se for Paulo Freire, né, se a gente estiver falando aqui da corrente libertadora no Brasil e falarmos do Paulo Freire, então a gente vai ver que há o Paulo Freire ele não está muito preocupado, a princípio, com o currículo formal, ele se preocupa mais em construir um currículo com os alunos a partir do diálogo, olhando para a sua realidade imediata, e o faz com os temas geradores. Então, ao conversar com os alunos apresentam suas necessidades, suas dores, e essas dores e necessidades se apresentam como temas geradores que passam a ser discutidos para que o sujeito tenha uma consciência melhor da sua própria realidade. Então, não há uma ênfase no currículo formal, né? Bem, qual outra corrente que nós poderíamos ter? A gente pode ter, por exemplo, a corrente crítico-reprodutivista, que, na verdade, existe enquanto reprodutivista, que na verdade existe enquanto uma crítica que se faz ao papel da escola, mas também não oferece um currículo. A gente está falando de currículo. Por que eu estou falando disso? Porque dentro de teorias curriculares a gente vai ver a corrente crítico-reprodutivista denunciando o papel da escola, a escola que aliena, a escola reprodutivista, a escola que reproduz valores de grupos hegemônicos, mas que também não oferece, aqui no caso, o Claude Passeron, o Pierre Bourdieu, Louis Althusser, o Baudelot, né? Stabler, Roger Stabler. Então, esses autores, eles denunciam o papel da escola, muitas vezes alienador, reprodutivista, mas também não oferecem como deve ser o currículo, o que o currículo precisa ensinar, mas fazem parte dessa corrente sociocrítica quando, ou seja,
fazem parte de uma teoria crítica do currículo, ok? A gente tem também, o que mais que teria aqui? A gente tem a corrente crítico-social dos conteúdos do Libânio. Crítico-social dos conteúdos do Libânio. E a histórico-crítica do Saviani. Histórico-crítica do Saviani. Beleza? Então, assim, eu poderia aqui falar, nós vamos falar mais disso. Tem uma aula só, nós vamos ter aulas aqui só sobre teorias do currículo. Tá? Teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. A gente vai falar de tudo isso. Mas aqui eu quero fazer só uma análise. Então vamos pegar, por exemplo, uma diferença entre o que eu vou colocar como A, corrente libertadora Paulo Freire, e B, crítico social dos conteúdos e até mesmo a histórico-crítica do Saviani. Aqui nós temos uma crítica à corrente libertadora de Paulo Freire. Sério, Vinícius? Sim. Óbvio que Libânio e Saviani valorizam o que Paulo Freire produz, trazem o que Paulo Freire produz, mas não concordam 100%. Também existe uma crítica à proposta de Paulo Freire. Por quê? Porque essa corrente aqui ela está preocupada com educação formal e ela está preocupada com o ensino de conteúdos. Para esses dois, para o Libânio e para o Saviani, escola boa é aquela escola que democratiza em todos os sentidos. Ela existe, ela recepciona os alunos, então ela está ali aberta, de portas abertas, ela matricula alunos, e ela também se ajusta às necessidades desses alunos no sentido de ensinar, olhando para as necessidades, ensinar com qualidade, conteúdos, saberes científicos, então ó, educação formal, conteúdos, aquilo que é secundarizado lá na Libertadora, ensina isso da melhor forma e esses conteúdos são bons quando eles estão diretamente vinculados à prática social. Qual é o ponto em comum? Aqui eu quero emancipação, educação crítica, desalienação. Aqui eu quero emancipação, educação crítica, desalienação. Aqui eu quero emancipação através do diálogo, através dos temas geradores, do trabalho com os temas geradores. Aqui eu quero um currículo. Eu quero um currículo prescrito também. Tá? Óbvio que o currículo oculto é valorizado, mas eu quero o currículo prescrito. Eu quero uma escola formal, um sistema de educação formal, recebendo alunos, enfim, tá bom? Mas, tanto uma quanto a outra são críticas. Não olham apenas para o processo pedagógico, olham também para a realidade política, socioeconômica que existe fora da escola e que influencia diretamente o trabalho da escola. Bom, dando continuidade aqui, a gente tem o seguinte, ó, é importante, a abordagem sociocrítica possui várias correntes, como eu estou falando aqui. Às vezes divergentes entre si, algumas dão mais ênfase às questões políticas do processo de formação, outras colocam a relação pedagógica como mediação da formação política. Tá? Então, vejam que tanto aqui quanto no Paulo Freire, a construção de uma consciência política é importante. Né? A construção da consciência política é importante. Só que aqui eu quero fazer com que o sujeito desenvolva a consciência política a partir de saberes formais, de conteúdos formais, que estão nas disciplinas, que estão no currículo. A educação cobre a função de transmissão cultural, mas também é responsável pela ajuda ao aluno no desenvolvimento de suas próprias capacidades de aprender e na inserção crítica e participativa na sociedade em função da formação da cidadania. Então, os conteúdos são importantes, assim como pregava a educação tradicional. No entanto, o que eu preciso romper com a educação tradicional? Verbalismo, tudo isso. Mas, principalmente, os conteúdos devem estar vinculados à prática social dos alunos também. Uma outra coisa fundamental é o seguinte. Será que aqui... Porque quando nós falamos de educação tradicional, a gente disse o seguinte, que
O intelectualismo, né, os conteúdos eruditos são muito importantes para a educação tradicional, principalmente na sua primeira etapa. Será que aqui os conteúdos eruditos são importantes também? São. Vejam que eu quero formar o sujeito para uma realidade muito ampla. Então, todos os saberes científicos, todos eles são importantes. Como eu falei, eles devem estar vinculados à prática social, mas todos eles são de alguma forma importantes. Quando eu estou preocupado em ensinar conteúdos aos alunos, tanto conteúdos da cultura popular, científicos quanto eruditos, eu quero que esse aluno tenha uma visão ampla, uma formação ampla, para que ele não fique ali reduzido a um gueto cultural. Imagine, por exemplo, um sujeito que mora na periferia, num lugar, e ele tem ali a cultura dele. A cultura no aspecto musical, no aspecto da arte, no aspecto da história. Isso é muito importante, é muito significativo. O que eu ensino para ele tem que dialogar com essa sua cultura. Mas se eu não ensinar coisas novas, se eu não ensinar aquilo que está na cultura, por exemplo, de outros povos, enfim, ele vai ficar preso àquele gueto cultural, ele vai ficar reduzido àquilo. Ele não vai ter condições de ter uma visão mais ampla de realidade, de sociedade, de história. Então, ensinar conteúdos, todos eles é importante para que a gente não fique construindo ou fortalecendo guetos culturais, para que a gente possa ir além deles, tá bom? A aprendizagem como que é vista? Construção do sujeito, ó, o sujeito aqui ativo, ó, da compreensão do conhecimento como ligado à prática e à solução de problemas. Então, olha que interessante, eu posso ter um currículo sociocrítico, por exemplo, né, baseado aqui na tendência crítico-social dos conteúdos, e que se utilize dessa abordagem construtivista? Com certeza. Com certeza. Porque o construtivismo, quando eu coloco aqui desafio, a preocupação é o quê? É desafiar o aluno oferecendo problemas. Se você, por exemplo, pega ensino da matemática com Guy Brousseau, trabalhar sequências didáticas sempre problematizando, oferecendo desafios para os alunos. Então eu posso ter uma educação que está muito preocupada em ensinar conteúdos, em emancipar, em oferecer aprendizagem significativa e que se utiliza de abordagem construtivista para isso. Aluno ativo, construtor de conhecimento e que aprende muito mais quando está diante de processos de resolução de problemas. Ok? Eu coloquei, mas eu não escrevi, tá? Então, aqui, por exemplo, considera-se. Vou colocar aqui, considera, tá? O currículo oculto, tá? Então, aqui considera o currículo oculto. Os efeitos do currículo oculto, eles são considerados aqui pelo currículo sociocrítico e o contexto, aquilo que o contexto me traz, aquilo que a prática social me traz, aquilo que ela indica. Então são duas grandes influências sobre o currículo, sobre o trabalho do professor, a relação do professor com o aluno, a forma como o professor vai ensinar, o que o professor vai ensinar. Currículo oculto e contexto. Tudo bem? Sempre voltando-se para práticas problematizadoras. Ok. Então não minimiza, né, a importância do currículo, no caso do currículo formal. Como eu falei, o Paulo Freire ele minimiza a importância do currículo formal, aqui não. Aqui o currículo formal não é minimizado, ele é muito importante, são as diferenças que existem dentro de um currículo sociocrítico. Currículo integrado, gente. Vamos lá, currículo integrado. Esse aqui é mais simples e a gente vai estudar ele em outros momentos, tá? O que é o currículo integrado? É o currículo globalizado. Currículo globalizado. O movimento por um modelo de currículo integrado tem chegado até nós por meio de autores espanhóis, como, por exemplo, Torres Santomé e o Fernando Hernández. Eu, por exemplo, tenho livros e textos gravados sobre esses estudos. A gente está falando aqui dos projetos interdisciplinares, tá? da pedagogia de projetos, do currículo trabalhado a partir de projetos. Então a gente tem
como eu sempre falo, depende do seu curso, né? A gente tem vários textos, estudos, livros sobre a pedagogia de projetos, que está preocupado não em trabalhar com os conteúdos fragmentados, mas em realizar um trabalho mais interdisciplinar. Todas as disciplinas são importantes, elas não podem ser secundarizadas. No entanto, nós precisamos fazer o quê? A gente precisa fazer com que elas se integrem. Então eu preciso promover uma articulação entre as disciplinas, entre os conhecimentos, para poder lidar com temas complexos, principalmente da nossa vida contemporânea, tá? Então esse currículo integrado é o currículo globalizado, ok? Existem 3 pontos bem importantes valorizados por esse currículo globalizado. Um deles são os projetos, como eu já coloquei aqui, tá? Projetos. Depois, seria a interdisciplinaridade, a articulação entre as disciplinas. Interdisciplinaridade também, ok? E um outro ponto aqui, que é muito importante, que é a construção do conhecimento de forma ativa, pesquisa, a autonomia que eu quero que o aluno desenvolva na educação básica, porque o aluno ele está sendo estimulado a pesquisar, a lidar com temas diversos, a lidar com uma realidade mais complexa, não é? Então a gente tem aqui o aprender a aprender, a valorização do aprender a aprender, que na verdade é uma finalidade do escolanovismo, né? Uma finalidade do escolanovismo que permanece. Algo muito importante, que está na LDB, está lá na LDB, nos artigos do ensino fundamental, né, daquilo que nós queremos para a formação do sujeito no ensino fundamental. São 2 as ideias norteadoras desse modelo curricular: buscar a integração de conhecimentos e experiências que facilitem uma compreensão mais reflexiva e crítica da realidade, e aqui é um ponto importante, é a preocupação com a visão crítica da realidade. De repente você fala, mas será que isso aí não é uma proposta muito liberal de educação, simplesmente para desenvolver competências? Não. Nós queremos que o aluno desenvolva competências, autonomia, aprenda a aprender, torne-se um sujeito não apenas consumidor de conhecimento, mas produtor de conhecimento também a partir de todas as informações disponíveis, mas que tenha capacidade reflexiva e consciência crítica, ok? E outro ponto, ressaltar ao lado dos conteúdos culturais, o domínio dos processos necessários ao acesso aos conhecimentos e, simultaneamente, a compreensão de como se produzem, se elaboram e se transformam esses conhecimentos. Então, olha que interessante, né? O sujeito, como eu falei, ele não é só um consumidor de conhecimentos, ele é um construtor. Ele vai entender como que eu produzo um conhecimento. Pesquisa, colaboração, cooperação, utilização de materiais, metodologia, como que eu desenvolvo uma metodologia para aprender coisas novas, para encontrar soluções para diversos problemas. Então é esse o aluno que eu quero formar. Tá muito preocupado com os processos. Então, o processo, o como eu vou desenvolver conhecimento, o como nós vamos, que método nós vamos utilizar, que passo a passo, não existe um, podem existir vários, né? Como nós vamos promover a interlocução, enfim, isso tudo é muito importante. Mas olha que interessante, a ênfase nos processos, apesar de existir, não minimiza a importância dos conceitos, das teorias, dos conteúdos culturais. Então, aprender conceitos, conteúdos e teorias é muito importante. E é como se fosse assim, a gente parte do John Dewey, por exemplo, da sua pedagogia de projetos, também oferecido pelo Kilpatrick, né, dos estudos do Kilpatrick nos Estados Unidos. A gente parte delas, mas nós vamos rumo, a partir da utilização dos projetos, rumo a uma educação crítica, que vai valorizar conceitos, que vai valorizar teorias, que vai valorizar conteúdos culturais, tá? Bem, aqui, gente, uma outra coisa que eu coloquei aqui, né? Buscar integração de conhecimentos e experiências, ó. Então, aquilo que eu vivo no dia a dia, as informações que eu tenho e aquilo que eu produzo em termos de conhecimento. O que seria isso? Nós temos aqui o currículo experiencial. Tá? Então, essa pedagogia de projetos trabalha justamente com o currículo experiencial.
São as experiências que nós vivemos, que nós construímos. Olha o currículo real aqui. Olha o currículo real aqui. E outra coisa, esse currículo não é um currículo estático, é um currículo em ação. Deixa eu colocar aqui, ó, em ação. Então, nós estamos construindo. Mais uma vez eu repito, o aluno não é só consumidor de informações e conhecimentos, ele é produtor. Ele também é produtor, ele é coprodutor, junto com o professor, junto com outros alunos. Aqui um ponto muito importante é o seguinte, esse currículo experiencial, ele se constrói a partir, obviamente, do currículo formal e também do currículo oculto. Óbvio, os conceitos, as disciplinas, isso tudo está prescrito ao currículo formal aqui. Olha aqui, ó. A ênfase nos processos não minimiza a importância dos conceitos, das teorias, dos conteúdos culturais. Aliás, conteúdos culturais é aquilo que não está só no sistema previsto pelo sistema de ensino, prescrito pelo sistema de ensino. Então, além do currículo formal, nós temos o currículo oculto. Então, o currículo formal, ele é considerado, ele é importante. O oculto, as relações, aquilo que a cultura traz, isso também é importante. A forma de organizar o processo, a forma como o professor, inclusive, organiza suas atividades, que muitas vezes não está prescrito, o professor age por convicção, por valores. E o currículo experiencial em ação é o currículo que é real. Então, todos os níveis estão presentes aqui. Todos os níveis estão presentes. Beleza? Mas como eu falei para vocês, tem várias outras aulas trabalhando apenas com pedagogia de projetos, tá? Tanto na educação infantil quanto de forma geral. E aí também, né, como vocês sabem, o curso é muito dinâmico, o tempo todo está entrando conteúdos novos, você vai recebendo notificações, então de repente já entrou algum caderno de leitura, de repente já entrou uma aula nova e é isso, tá? Bom, pessoal, eu vou fazer uma pausa e depois a gente vai estudar o currículo como produção cultural, tipos de currículo, currículos fechados e abertos, e a gente vai resolver 17 exercícios. 17, por que não 20, né? São 17. Terminamos os exercícios, provavelmente a gente vai ter mais umas 2 partes de aula, aí nós vamos estudar teorias do currículo. Aí a gente vai para mais um estudo denso, só de teorias do currículo, mas deixa para depois, senão vai ficar gerando ansiedade, não é? Vamos caminhar o caminho. Próxima aula, currículo como produção cultural e também tipos de currículo e exercícios. Valeu, gente, até daqui a pouco.